Ei, ei, alô, ei, 1, 2, ei, ei, alô, ei, 1, 2, Lá maior. Só Depois, Beto, depois. Queridos irmãos, nós estamos aqui como Igreja de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e também Presbitério Sul de Nova Friburgo, para estarmos celebrando os 504 anos da Reforma Protestante do século XVI. Nós louvamos a Deus por esse mover sobrenatural do Senhor, que reconduziu a igreja dele, a amada igreja dele, novamente à Bíblia, às Escrituras Sagradas. Em 1521, Lutero foi convocado para uma assembleia, a Assembleia de Worms, e ali ele foi questionado quanto aos seus escritos. O oficial que presidia aquela reunião, Johann Eck, fez 2 perguntas a ele. Primeiro, os seus livros estavam sobre uma mesa. E o oficial perguntou: essa coleção de livros pertence a você? E Martinho Lutero, com toda a convicção, respondeu sim. E aí, o oficial fez a segunda pergunta: você está pronto para renunciá-los como livros heréticos? E aí Martinho Lutero respondeu, abre aspas, a menos que possa ser refutado e convencido pelo testemunho da Escritura e por claros argumentos, visto que não creio no Papa, nem nos concílios,
É evidente que todos eles frequentemente erram e se contradizem. Estou conquistado pela Santa Escritura, citada por mim. Minha consciência está cativa à palavra de Deus. Não posso e não me retratarei, pois é inseguro e perigoso fazer algo contra a consciência. Que Deus me ajude. Amém. Queridos, numa época em que o Evangelho, a palavra de Deus, tem sido atacada por falácias, por preceitos que não têm fundamento na palavra de Deus, mais do que nunca, a igreja ela precisa se posicionar, a igreja precisa ter firmeza, a igreja precisa ter convicção que a nossa única regra de fé e prática é a palavra de Deus. E nesse momento também, nós estamos aqui reafirmando isso, como igreja protestante, evangélica e reformada. A nossa única regra de fé e prática é a palavra de Deus. É ela que liberta os seres humanos de todo engano, de toda ignorância. Ela, através do mover sobrenatural do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe e que nós, como povo dele, Igreja de Cristo, possamos a cada dia mais estarmos comprometidos com a palavra do Senhor. Nós vamos ficar em pé nesse momento. Nós vamos ler o texto que Martinho Lutero leu. E através dessa leitura, ele teve um encontro salvador com Jesus Cristo. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Nós vamos ler os versículos 16 e 17 a uma só voz. Carta aos Romanos, capítulo 1. Versículos 16 e 17. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17. Nós vamos ler a uma só voz. Leamos. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Amém, queridos? Nós vamos orar nesse momento, vamos pedir que o reverendo Roberto, presidente do nosso presbitério, o Presbitério Sul de Nova Friburgo, esteja nos conduzindo numa oração de adoração ao Senhor. Oremos. Eterno Deus soberano, majestoso Pai que estás nos céus, Deus triuno, todo-poderoso, fez os céus, a terra, o mar, tudo que neles há. Deus que na eternidade planejou tão bendita e maravilhosa salvação da qual desfrutamos neste momento. É verdade.
Amém. A igreja pode se assentar, nós vamos estar louvando ao Senhor com o ministério de louvor. Bom estarmos na presença do Senhor e Deus está presente aqui entre nós, se faz presente em nossos corações através do Santo Espírito, que o Senhor possa estar trazendo em cada coração o verdadeiro espírito do louvor, né? Se nós estamos hoje aqui comemorando o dia da reforma, né? Que será no dia 31, mais um ano que nós estamos comemorando, é porque deixaram um legado para nós. Com certeza foram homens fiéis que buscaram a direção de Deus. E eu vou te pedir que se coloque de pé, nós vamos cantar e nós sabemos que Deus está presente. Nós vamos cantar o hino de número 4. Então, Deus está presente, Deus está em cada coração e Deus está aqui nesse lugar, porque onde tem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou com eles. Então vamos nos alegrar com a presença de Deus. Deus está no templo, Pai onipotente, a teus pés nos humilhamos, servos consagrados, reverentemente ao Deus Santo adoramos. Por favor, com amor, espiritualmente, Deus está no templo. Deus está no templo, sumo benefício, por seu sangue nos foi dado. Ele, o bom Cordeiro, foi o sacrifício que expirou o vil pecado. Escolheu e sofreu o cabal suplício. Cristo está no templo. Tu que estás no templo, preceptor divino, e os corações habitas, no paciente mestre, dá-nos teu ensino, aclarando as leis benditas. Que prazer conhecer a graça infinita, sim, está no templo. Amém. Continuando de pé, é bom estarmos aqui para louvar o nosso Deus. E esse é o momento, eu sei que nós temos a limitação aí da pandemia, né, das regras, mas você pode dar um alô, dar um sorriso aí por trás da máscara com seu irmão e aproveita para estar celebrando essa união. Bom estarmos
estamos aqui louvando podemos exaltar seu santo nome. Bom estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Bom para isso, tempo para louvarmos a Deus num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus num só amor, num só. Eu queria a capela com aquelas vozes da igreja. Vamos lá. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Mais uma vez, ficou bonito. Deus, venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Eu queria colocar alguma coisa aqui de Calvino, né? Porque Calvino, ele dizia que todo cântico na igreja deveria ser de conteúdo totalmente bíblico, né? Hoje nós somos muito mais luteranos na nossa liturgia, do nosso cântico, do que na época de Calvino. Calvino só cantava salmo, né? Tanto que ele mandou compilar os 150 salmos no Saltério de Genebra. Então nós vamos cantar um salmo agora, nós vamos cantar o Salmo 96, tá? Vou pedir vocês continuem de pé. Cantai ao Senhor um cântico novo. Além de você cantar alguma coisa da Bíblia, você tem que estar com o teu coração renovado, sempre buscando a presença do Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor
muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Bem suave do início. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Aquele coral bonito. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu. Mais uma vez todo mundo. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Amém. Podeis assentar. Queridos, outro princípio que a reforma protestante resgatou foi o sacerdócio universal de todos os crentes. Em Cristo nós temos acesso direto a Deus. Nós estamos aqui louvando ao Senhor, nós estamos aqui em adoração, porque Jesus, Ele pagou o preço naquela cruz e nos deu a liberdade da condenação do pecado. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Nós vamos agradecer a Deus, porque nós temos essa graça de estar na presença dEle, de ter toda a liberdade de estar com Ele em oração, adorando, bendizendo. E nós sabemos o quanto isso faz bem à nossa alma. Enche a nossa alma de alegria, de paz e de esperança. Aí em teu coração, agradeça a Deus, porque em Cristo você tem acesso ao Todo-Poderoso. Os nossos irmãos que estão conosco também de forma remota, via internet, que os nossos irmãos também expressem gratidão diante do Senhor. O nosso irmão presbítero Sérgio vai nos conduzir numa oração de gratidão ao Senhor. Oremos. Verdades. Obrigado, Deus, porque por tua bondade, por tua misericórdia e por tua infinita graça que nós estamos aqui e relembrando e comemorando, ó Deus, algo que aconteceu
tempo atrás, mas que de uma maneira sublime ainda nos atinge e nos afeta, Verdade. porque não podemos deixar de lembrar, Deus, dos teus filhos, dos teus servos que lutaram a fé evangélica, que deram, Deus, as suas vidas em prol do teu reino. E por isso, Deus, nós te louvamos pela vida deles e te louvamos, Deus, porque o teu evangelho continua sendo anunciado, sendo pregado, sendo transmitido, Deus, a tantos corações que ainda necessitam, Deus, da tua graça. Verdade, Senhor. Do teu favor. Nós te louvamos, Deus, porque o Senhor nos deu esse privilégio, nos deu essa graça. E queremos, Pai, agradecer, Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Deus, pela tua igreja. Obrigado, Senhor, porque a tua igreja continua aos teus pés, Deus, e queremos continuar, Deus, sempre aos teus pés, para que a nossa adoração, Deus, seja agradável primeiramente ao Senhor. A verdade, Senhor. Aceita, Deus, a nossa gratidão, nosso louvor, nossa oração, Deus, que nós te fazemos. Agradecido, rogando as tuas bênçãos também para o teu servo, Deus, que irá trazer a tua palavra. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus, amém. Irmãos, nós queremos chamar aqui Reverendo Diego, pastor da Igreja Presbiteriana de Conselheiro Paulino, presidente do Presbitério de Nova Friburgo, que tão gentilmente aceitou o nosso convite para estar ministrando a palavra de Deus nessa noite, sendo boca do Senhor nesse lugar. Nós vamos orar, vamos agradecer a Deus, vamos pedir a Deus que Deus esteja iluminando as nossas mentes. Pai, muito obrigado por esse momento. E agora te pedimos, Pai, que o Senhor esteja preparando os nossos corações, as nossas mentes, para que possamos compreender espiritualmente a Tua palavra. Esteja usando o Teu servo, Reverendo Diego, que será a Tua boca nesta noite. Ó Pai, nós oramos confiados na ação sobrenatural do Teu Espírito Santo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor continue sobre as nossas vidas. Privilégio que Deus nos dá de estarmos juntos, podendo louvar o nome do Senhor na celebração dos 504 anos da Reforma Protestante. E tendo essa graça de estarmos na igreja. A gente já tem o vislumbre aí do final dessa pandemia, cada vez o contingente, o número de pessoas é liberado para participar dos cultos, a porcentagem aumenta, e nós vamos sentindo aí já esse final, tendo a alegria de poder partilhar. Deixo aqui a minha satisfação, a minha alegria de estar participando desse culto, o abraço do Presbitério de Nova Friburgo, da Igreja Presbiteriana de Conselheiro Paulino, e é um privilégio poder estar aqui, juntamente com os irmãos do Presbitério Sul de Nova Friburgo, celebrando ao Senhor nesse dia, nessa data. Eu quero compartilhar com os irmãos livro do profeta Isaías, capítulo de número 53, versículos 4, 5 e 6. Livro do profeta Isaías, capítulo 53, do verso 4 ao verso de número 6. Mesmo assentados, mas com reverência à leitura da palavra de Deus. Isaías 53, verso 4 ao 6, diz assim a palavra do Senhor. Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito,
ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Que o Senhor nos abençoe na meditação da sua palavra. Sempre lembramos do marco da Reforma Protestante, que foi quando Martinho Lutero fixou as 95 teses, 95 proposições, que tratavam de alguns temas específicos. Por exemplo, sobre a penitência, o lugar da penitência, e não a penitência, a autoflagelação como uma ação externa, ou a penitência no sentido de buscar a orientação do clero para que, através de rezas, de orações, ou através do próprio documento das indulgências, a purificação acontecesse internamente. E Lutero, ele vai dizer, nas suas teses, dentre dessas 95 teses, que não adiantava um documento que dizia que você estava purificado internamente, se essa purificação não se revelava nas atitudes, se essa purificação não se revelava externamente com um testemunho de um verdadeiro discípulo de Cristo. A partir daí, ele desenvolve o problema das indulgências, que era, a indulgência era você pagava pela sua salvação. Então, uma questão central que essas proposições, chamadas de 95 teses de Martinho Lutero, traz para a igreja daquele tempo é: como o homem é salvo? Como o ser humano é salvo? Essa era a preocupação. E ao ver e se relacionar com a igreja da época, Martinho Lutero ele não consegue aceitar, e o texto que foi lido pelo pastor Júlio, por nós, ele não consegue aceitar que a salvação esteja na mão da igreja, ou do líder da igreja, como se o líder da igreja dissesse assim: olha, agora você está salvo. Outros problemas surgiam a partir daí. Por exemplo, se você compra a salvação, que era as indulgências, né, e até numa das suas proposições ele fala o tilintar de uma moeda na caixa. E acreditava-se que quando o tilintar da moeda na caixa, ou seja, quando a moeda caía, o dinheiro caía na caixa de arrecadação para o pagamento das indulgências, da salvação, do perdão de pecados, uma alma voava, saía do purgatório e ia para o céu. Então ele não aceitava isso, tendo entendido que a palavra diz que a salvação, e quando a gente usa o termo justificação pela fé, a gente está dizendo que o perdão de pecados, ele é pela fé, a salvação é pela fé. Então essa é a grande questão das 95 teses, e essa é a grande questão que ele não consegue voltar atrás quando ele é convidado a se retratar e a deixar os seus escritos para não ser excomungado da igreja. Então ele não aceita e ele permanece entendendo que a salvação é pela fé. Então o problema das indulgências, de ter como um líder religioso dizendo: olha, eu te perdoo, você está perdoado. E não apenas isso, as indulgências eram documentos que ofereciam perdão, que decretavam a pessoa perdoada, não apenas para os vivos, para os mortos também. A família, ou um amigo, alguém muito chegado, poderia dizer: olha, eu quero pagar pela salvação de alguém que já morreu. E a igreja aceitava, querendo, e Lutero, numa das suas 95 teses, ele vai mencionar, né, que se naquela época a igreja estava construindo um grande templo, uma grande igreja, e o argumento era: vocês estão oferecendo, permitindo vender a salvação e as pessoas comprarem para construir uma igreja grande. E, irmãos, às vezes a gente olha para essa realidade da igreja e a gente não pode deixar de aplicar isso para a nossa realidade. A gente não pode deixar de olhar para a realidade da igreja hoje e encontrar em alguns contextos da igreja
como se a salvação estivesse nas mãos de líderes, pastores, bispos, apóstolos, da igreja que diz, olha, você tem a salvação e você não tem. E é claro que existe, e eu acredito que agora após pandemia, a gente vai ter que pregar muito, ensinar muito o que o texto, quando Jesus ensina aos apóstolos, ele diz, o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e o que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. O papel importantíssimo da igreja no reino de Deus e na expressão do reino de Deus. Mas a salvação não pertence à igreja. A salvação pertence a Cristo. Tirar a salvação das mãos de Cristo, das mãos de Deus, é desonrar a Deus, é roubar a glória de Deus. E se a gente entende que a salvação não está nas mãos da igreja, mas se em algum momento nós nos permitimos sentir mais tranquilos, achando que a salvação está em nossas mãos. Sabe, antes da pandemia, a gente dizia assim, igreja não salva ninguém. Mas a gente continuava vindo à igreja, entendendo a importância da igreja. Mas, e aí a gente demonstrava a vida cristã, a gente testemunhava a vida cristã a partir da nossa congregação, a partir da nossa reunião, nós dizíamos, nós somos corpo de Cristo, somos igreja, estamos separados do mundo. Continua sendo verdade que nós não dependemos da igreja para ser salvo. Mas perceba que nesse tempo, pandemia, e chegando aí para frente o pós-pandemia, nós nos sentimos confortáveis assim, olha, eu estou salvo e não preciso nem a igreja para ser salvo. Porque eu sei que Jesus morreu por mim, mas essa consciência da salvação, ou da certeza da salvação, me traz tanta segurança que rouba de mim a responsabilidade e o privilégio da comunhão. Então, em alguma medida, o refletir sobre como o ser humano é salvo e como essa salvação opera na vida do cristão, tem uma relevância muito importante para nós nesse tempo, quando muitas pessoas dizem, eu posso ser cristão atrás de uma tela. Eu posso... isso é apenas uma questão para a gente pensar, né, que nos leva a pensar a partir dessa pergunta, como o homem, como o ser humano é salvo. Então, a reforma protestante, ela teve que lidar com essas questões. Uma outra questão que surge a partir da venda da salvação, da venda das indulgências, do perdão de pecados, você vende para quem quer comprar. Você vende para quem é fiel, para quem não é fiel. Você vende para quem é da igreja, para quem não é da igreja. Você vende para quem tem dinheiro. Então, a compra da salvação não está relacionada com uma vida de profissão de fé. A compra da salvação está relacionada apenas ao dinheiro. Então, você pode ter alguém que tem a carta e o documento dizendo, a igreja diz que você tem um lugar no céu, mas com uma vida completamente distinta da vida cristã, porque simplesmente ele pagou e tem um documento arquivado dizendo, eu tenho meu nome arrolado no livro da vida. Outro problema que surge a partir daí, da compra da salvação, e trazendo para os nossos dias, quando se fazem campanhas, e nessas campanhas se usa o argumento, olha, se você semear com fé no altar, depositando aí um salário, R$500, ou seja, qual for a quantia, Deus vai te abençoar e vai fazer prosperar a sua vida, como se a bênção de Deus pudesse ser comprada. E aí esse era um problema também da reforma, que a reforma protestante tratou, porque só poderiam ser salvos quem tivesse dinheiro para comprar. Aquela viúva registrada no Evangelho, que depositou dois quadrantes, ou seja, não era nem um denário, era um dinheiro que não valia nada. Aquela viúva não poderia ser salva. Ela não teria dinheiro para comprar a salvação. Então você coloca no inferno os pobres e salva os ricos. Então eram essas questões que a reforma protestante teve que lidar.
E a preocupação é como nós temos visto a nossa salvação. Quando nós olhamos para esse texto, o profeta Isaías viveu 700 anos antes de Cristo. E ele anuncia o Messias, o Salvador, aquele que viria para perdoar os pecados do povo de Deus. Por exemplo, Isaías 7, versículo 14, ele menciona que a virgem, né, iria conceber e dará à luz um filho. Ainda que alguns teólogos dizem, não era virgem, era donzela, era uma jovem, mas o Novo Testamento aplica Isaías 7,14 a Maria, dizendo que era virgem, que nunca havia tido relação com homem algum. Então aplica, e nós sabemos que a própria Bíblia interpreta assim mesmo, o Novo Testamento explica Isaías 7,14, mostrando que aquilo que Isaías havia predito se cumpriu em Cristo. E ele salvaria o povo de Deus dos pecados dele. E nessa obra de salvação, que no contexto de Isaías 53 é chamado do servo sofredor, do servo de Deus, do Messias, daquele que viria para salvar. E como seria essa salvação? Como essa salvação aconteceria? Esses versículos que eu li expressam isso. E aí, o verso de número 6, especificamente, ele diz, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Deus fez cair sobre Jesus todos os nossos pecados. É sobre isso que eu quero pensar com os irmãos nessa noite. Na teologia, essa frase fala para nós sobre a doutrina da imputação. Deus coloca sobre o povo dele a justiça de Cristo. Deus coloca sobre Cristo a penalidade e a punição que os nossos pecados merecem. A gente percebe uma dificuldade das pessoas entenderem isso, porque Adão, ele é o primeiro representante da raça humana. O texto diz que Deus coloca sobre Jesus a iniquidade de todos nós. Todos nós, Isaías, como um servo de Deus, está escrevendo para o povo de Deus. Está escrevendo para a igreja de Deus no Antigo Testamento. Então ele não está escrevendo para pessoas, para o mundo inteiro, para cada ser humano. Ele está escrevendo para o povo de Deus. E ele está dizendo que as iniquidades do povo de Deus foram colocadas sobre Jesus. De onde vêm as iniquidades do povo de Deus? De Adão, que é o primeiro representante, que é o representante da raça humana. E aí, quando Adão foi colocado à prova, ele não passa nessa prova. Ele é reprovado. E ao ser reprovado, todos nós fomos reprovados também. Mas aí entra alguns questionamentos que algumas pessoas têm dificuldade de aceitar. Como eu posso ser punido pelos pecados ou pelo pecado que eu não cometi? Não é essa uma grande questão que surge? Então, a doutrina da imputação, o fato de Deus colocar sobre Jesus os nossos pecados, nos faz entender um pouco do porquê Jesus coloca sobre nós as consequências do pecado de Adão. É o modus operandi de Deus. A forma de Deus agir, a forma de Deus trabalhar. Deus poderia salvar os seres humanos no estalar de dedos, com uma palavra? Poderia. Mas Ele quis salvar os que creem, como Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo de número 1, pela loucura da pregação. Ele quis salvar os que creem pela loucura da pregação. E aí, esse é o modo operandi de Deus na salvação. Ele quis salvar, mas Ele salva através da pregação do Evangelho. A forma como Deus administrou toda essa realidade de pecados, consequências de pecados, Deus falou para Adão, no dia que você comer do fruto, você certamente vai morrer. E a morte ali é em todos os níveis, em todos os sentidos, física, espiritual e eterna. Física, separação do corpo da alma; espiritual, separação do ser humano de Deus; eterna, separação do ser humano de Deus para sempre. Então, era essa a morte que Deus era essa a sentença em relação à desobediência de Adão.
E aí então, o profeta Isaías é levantado por Deus para dizer que todas aquelas consequências dos pecados de Adão, todas as consequências dos nossos próprios pecados, toda a ira de Deus a qual nós estávamos destinados, toda a ira de Deus, Deus colocou sobre o Filho dele. Aleluia! Aí nós falamos então, como Pedro, Senhor, não lava os meus pés, não, agora lava o corpo inteiro. Então, eu não quero apenas o pecado original sobre mim, eu quero estar consciente de todos os meus pecados mesmo. Eu sou pecador, porque sei que se não reconhecer isso, eu não serei alvo da graça de Deus, porque todos os meus pecados precisam estar sobre Cristo. Aí um primeiro aspecto que a gente aprende aqui. Em virtude das nossas transgressões terem sido colocadas em Cristo, isso revela que nós somos transgressores. Quando a gente lê, quero lá no Novo Testamento, Romanos capítulo 5, versículo de número 12, diz assim, Romanos 5, verso 12: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, funciona assim, Deus coloca sobre nós as consequências do pecado de Adão. A partir desse momento, por geração ordinária, nós nascemos numa condição de pecado. Salmo de número 51, verso 5, Davi diz isso. Davi diz, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Todo ser humano, quando há concepção do espermatozoide com o óvulo, ele já é fecundado e ele já está numa condição de pecado. A gente aprende isso na palavra de Deus. E em pecado me concebeu. Ele não diz assim, e em pecado eu nasci. É diferente. Ele foi concebido, ou seja, o ato da concepção dele, ele já estava numa condição de pecado. Em pecado me concebeu minha mãe. Então, a mãe dele e ele estavam nessa condição de pecado desde a concepção dele. E isso mostra a nossa realidade, aquilo que Paulo ele vai falar de várias maneiras. Por exemplo, capítulo de número 11 de Romanos, versículo de número 32, ele diz assim, porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Então Deus coloca todo mundo na mesma condição de sujeito à ira dele, na condição de pecador. Adão desobedeceu, representando cada um de nós lá, não passou na prova na qual ele foi colocado, e a partir daí nós já nascemos nessa condição de pecado. Então, uma vez que nós já nascemos inclinados sempre para escolher o pecado, como escravos do pecado, nós sofremos não apenas pelas consequências do pecado de Adão, mas pelas consequências dos nossos próprios pecados. Imagina se Adão tivesse sido aprovado. Nós, por geração ordinária, teríamos desfrutado de uma eternidade no jardim do Éden, que estaria, conforme o livro de Apocalipse, a gente aprende, estaria se desenvolvendo, e hoje seria uma grande cidade. Então, isso parece estranho, até que nós entendemos que os benefícios de Cristo são computados para nós, que os nossos pecados são computados sobre a vida de Cristo. Essa é a doutrina da imputação. Nós não passamos para Jesus os nossos pecados, mas as consequências dos nossos pecados. E isso tem a ver muito com a reforma protestante, que trata da questão da salvação. Porque Lutero ele diz, não, a justificação, perdão, é pela fé. Não é pelas obras, porque pelas obras, Gálatas capítulo 2, verso 16, pelas obras da lei ninguém pode ser justificado. Ninguém pode ser perdoado. Então, se destaca a fé, porque as obras não são suficientes, porque o ser humano não é suficiente, porque o ser humano é pecador. Calvino ele foi desenvolvendo
essa ideia do ser humano pecador, e de não apenas isso, ele diz que o pecado alcançou todas as áreas da vida humana, tornando o ser humano completamente incapaz de realizar e produzir a sua própria salvação. E essa doutrina ficou conhecida como a depravação total. Significa que, uma vez que o pecado veio a nós, uma vez que nós já nascemos na condição de escravo de pecado, sujeitos à ira de Deus, nós não conseguimos fazer o que agrada a Deus. Alguém pode dizer assim, mas então ninguém pode fazer o bem? Pode fazer o bem, e o bem, até mesmo não cristãos podem fazer o bem, se Deus der uma graça para eles realizarem isso, mas nenhum bem que nós fazemos nos dá o direito da salvação. Romanos capítulo 3, a partir do verso 9 e 10, Paulo cita o Salmo 14, Salmo 53, que fala sobre a realidade do pecado humano. E a realidade do pecado humano é a seguinte: o pecado não apenas alcançou a nossa alma. Jesus não veio morrer apenas pela nossa alma. Jesus veio morrer pela nossa vida por inteiro. E não apenas pelos nossos pecados, até nos colocar numa condição de Adão. Para que a partir dali, por isso, e esse conceito era complicado na época, porque algumas pessoas deixavam para ser batizadas no final da vida, porque entendi, olha, o batismo ele vai apagar a morte de Jesus, e até paga pelos meus pecados até o batismo. Depois do batismo é por minha conta. Que paz é essa com Deus? Que eu ainda tenho que dar conta ainda da minha salvação. Então essa condição revelou que o pecado alcançou a nossa alma, alcançou o nosso corpo, alcançou os nossos pensamentos, mas principalmente alcançou a nossa vontade. Essa é uma grande diferença do calvinismo para o arminianismo. O pecado, a depravação total, o pecado humano, ele alcançou a nossa vontade. Porque o arminianismo ele ensina que a vontade ela é livre de qualquer influência. E nós entendemos que a nossa vontade está sujeita à nossa própria condição. Porque Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, verso número 1, ele diz que ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então, Adão era o representante da raça, ele foi reprovado. E aí, quando nós olhamos para o quadro antes da reforma, o clero, a liderança religiosa, ela se achava mais santa e mais pura do que os fiéis, a ponto do líder religioso dizer, olha, você precisa fazer isso, isso e isso, essa e essa penitência para você ser purificado. E se você fizer isso, eu te declaro purificado. Porque eles se julgavam mais puros do que os fiéis, do que o povo, de uma forma geral. O povo era cheio de pecado, o clero não. Quando a reforma levanta a doutrina do somente a fé, ela contrasta a incapacidade humana, porque é somente pela fé. Não há obras, não há capacidade humana capaz de trazer a nossa salvação. Então, revela a nossa incapacidade, revela o nosso pecado, revela a depravação total, revela que o pecado alcançou também a nossa própria vontade. E aí, nós não podemos salvar a nós mesmos. O fato de sermos pecadores nos coloca numa condição de completa dependência de Deus para a nossa salvação. E a reforma protestante, ela trouxe isso de volta, dizendo a salvação pertence a Deus. A salvação pertence ao Senhor e não a nós. Isso significa que deve haver no ser humano, seja ele pastor, presbítero, diácono, líder, presidente de igreja, seja ele quem for, a submissão e a humildade para reconhecer que nós não temos o poder de salvar. A salvação não está em nossas mãos. É necessário uma dependência de Deus. É necessário uma obra salvadora de Deus, operada pelo Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Então, a reforma protestante ensina isso.
E aí, a partir daí, o calvinismo foi sendo desenvolvido e nós entendemos que essa doutrina da imputação, que fez com que todas as consequências do pecado de Adão recaíssem sobre nós. Mas a boa notícia do Evangelho, e aí que entra o Evangelho, que Deus não deixou isso assim. Deus não deixou que toda a sua ira fosse derramada sobre nós, sobre o povo dele. E essa é a boa notícia. Se nós não aceitamos, se nós temos dificuldade de entender isso, de que as consequências do pecado de Adão foram colocadas sobre a nossa vida, e a teologia chama isso de pecado original, e a partir daí nós nos tornamos pecadores e sujeitos à ira de Deus, o Evangelho nos ensina aquilo que Isaías, 700 anos antes, ensinou. É o proto-evangelho, é o evangelho antes de ser revelado em carne, que Deus resolveu o problema da salvação. E o problema da salvação foi resolvido quando Deus coloca sobre o Filho dele todos os nossos pecados. Esse é o segundo aspecto da doutrina da imputação. Deus não apenas coloca sobre nós as consequências do pecado de Adão, a ira de Deus, mas coloca sobre Cristo os nossos pecados. Ou, melhor dizendo, Deus coloca sobre Jesus o castigo que os nossos pecados merecem. E aí, Jesus ele sofre a penalidade. Jesus não tirou a nossa culpa. Alguém poderia dizer, agora eu não sou mais culpado. Não, na glória por vir, e o livro de Apocalipse nos mostra isso, existe uma consciência daqueles que estão diante do Cordeiro, diante do trono de Deus, adorando ao Senhor, dizendo, tu és digno, Cordeiro de Deus, porque ao Senhor pertence a salvação. Nós fomos lavados, nós recebemos vestiduras brancas, e fomos salvos. Então, a consciência de que mesmo lá na glória por vir, nós nos perceberemos culpados, réus, sujeito não mais sujeito à condenação, mas réus de culpa, não réus de pena. Nós somos, e esse é o conceito da imputação, a ideia de algo legal, de um tribunal. Deus olhou para Jesus, olhou para nós e resolveu colocar tudo aquilo que a gente merecia nas costas de Jesus, na vida de Jesus. E ele sofre no nosso lugar. Então Jesus sofreu, ele foi réu de pena, não réu de culpa. A culpa não era dele, ele não merecia. E foi a declaração de alguém que foi crucificado ao lado dele, dizendo ao outro ladrão, você não teme a Deus estando sobre igual julgamento? Esse não fez nada para merecer isso, mas nós merecemos. A verdade sai da boca de um ímpio, da boca de um transgressor que estava sendo crucificado e diz, olha, nós merecemos o que estamos passando, mas ele não merece nada do que está passando. Por quê? Porque ele permanece santo, ele permanece sem pecado, quando Deus coloca sobre Jesus, e é o verso 6 lá de Isaías, né? Deus fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Isso não tornou Jesus pecador, isso não minimizou a glória de Cristo, mas coloca sobre ele a nossa penalidade. E aí, se existe o réu penal, que é Jesus, e nós, o réu de culpa, existe também a culpa penal e culpa real. São termos que a nossa doutrina ela nos mostra, para fazer a distinção de que a penalidade está sobre Jesus, mas a culpa é nossa. Então isso deveria gerar em nós não apenas um sentimento profundo de gratidão a Deus, mas também uma disposição de louvar ao Senhor eternamente, de reconhecermos a grandeza de Deus e a misericórdia de Deus. Agora, se Deus fez isso, isso revela para nós um outro ponto da reforma protestante, que não é apenas a questão do somente a fé, mas somente a graça de Deus. É somente pela graça de Deus que nós temos a esperança da salvação.
Deus escolheu olhar para Jesus, o Filho dele, e ver nele o réu que pagaria por todos os nossos pecados. Jesus não pagou por alguns pecados. O verso de número 4, voltando lá em Isaías 53, ele diz: certamente ele tomou sobre si nossas enfermidades e nossas dores levou sobre si. Por que enfermidades e dores? Algumas interpretações, algumas pessoas vão dizer, então o crente não tem enfermidade, o crente não tem dores, porque Jesus já levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Não. Lembremos da sentença de Deus no jardim do Éden. No dia que você pecar, você certamente vai morrer. E a partir daí, todas as dores, todas as enfermidades entraram no mundo. A terra foi amaldiçoada, a vida humana foi amaldiçoada por causa da desobediência de Adão. Então, ele está mostrando que todas as consequências... Alguém poderia dizer assim, se alguém não morre de alguma doença, vai morrer de velhice. E morrer de velhice é os órgãos falecendo. Uma hora vai parar alguma coisa. Pode estar tudo funcionando, mas vai parando devagar. É consequência do pecado de Adão. É consequência do pecado na vida humana. A morte. Nós fomos feitos para viver eternamente. Então, quando ele diz, ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, nós reputávamos por aflito, ferido de Deus, oprimido, porque as dores, as enfermidades, toda a tristeza, toda a angústia, toda a tribulação é consequência da entrada do pecado no mundo. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões. É interessante que o profeta faz como os apóstolos no Novo Testamento, quando incluem, o apóstolo Paulo diz assim, que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. E o profeta Isaías usa na sua mensagem profética, né, de vidência, de anunciando o que iria acontecer, ele usa a primeira pessoa do plural. Ele inclui a sua própria vida e suas próprias transgressões, como estando nesse Messias que viria, porque ele diz, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Por que ele usa essa expressão, o castigo que nos traz a paz? Porque através do sofrimento de Cristo, sofrendo toda a ira de Deus, que nós temos paz com Deus. Romanos capítulo 5, verso de número 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Imagina um fiel que comprou a sua salvação. E ele diz, agora eu tenho um documento que diz que eu estou salvo. Mas de repente a igreja diz, esse documento já não vale mais. Mas de repente ele perde o documento. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo escreve em Romanos, capítulo de número 8, que a garantia da salvação é o Espírito Santo. Ele diz, o penhor é garantia, é dar um benefício, é dar um prêmio, para confirmar, olha, você tem isso. Então Paulo, ele diz em Romanos 8, que o Espírito Santo é o penhor, Deus nos deu a garantia. E como esse penhor, que é o Espírito Santo que habita em nós, nos dá essa garantia primeiro, ele faz a gente confessar do fundo do nosso coração que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Segundo, ele confirma no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Terceiro, nos faz confiar totalmente na inerrância da palavra de Deus, na infalibilidade da palavra de Deus, quando Jesus declara, em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Então essa é a paz. Percebe algumas, e às vezes não precisa de um documento. Por exemplo, se você confia em alguma coisa que está fora de você, em algum objeto, naquilo que vai te trazer proteção ou salvação, já não é paz. Um exemplo disso são aqueles que confiam em si mesmos,
que confia em suas próprias obras, alguém diz, mas quem poderia ter certeza da sua própria salvação se todos nós somos pecadores? É justamente isso. Nós temos a certeza justamente porque os nossos pecados, a consequência de todos os nossos pecados foi colocado sobre Jesus. Então, Ele paga a nossa dívida, Ele sofre a ira de Deus. Então, se eu sei que eu tinha uma dívida impagável, como Jesus usa na parábola com Simão, um senhor, um credor, tinha 2 devedores. Um devia 50 denários, o outro devia não sei quantos talentos. Muito mais. Ou seja, um tinha uma dívida, mas tinha uma dívida pequena, o outro tinha uma dívida grande. Mas o detalhe, os 2 não podiam pagar a dívida. E os 2 foram perdoados. E quando você é perdoado, quando você se vê perdoado, você encontra paz. Quando Pedro, na primeira carta, capítulo 2, verso 24, ele diz, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro, os nossos pecados. Depois, em 2 Coríntios 5, 21, Paulo diz, aquele que não conheceu o pecado, ou seja, Jesus nunca praticou pecado, ele o fez pecado por nós, ou seja, Deus fez com que as consequências dos nossos pecados estivessem sobre o filho dele. Então, nesse momento, a gente encontra ali na cruz, conforme 2 Coríntios, capítulo 5, verso 19, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando, olha aí a doutrina da imputação, não colocando sobre os homens as suas transgressões, as consequências das suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. É na crucificação, é no sacrifício de Cristo que todos os nossos pecados são vingados. É na crucificação que a santidade de Deus é reivindicada. É na crucificação que a justiça de Deus é feita. A condenação que a lei exige, tudo isso foi feito ali na cruz. Na cruz, todos os pecados do povo de Deus foram perdoados. Passado, presente e futuro. Isso na teologia é chamado de justificação objetiva. Isso seria, se a gente pudesse confiar nisso, isso já seria o suficiente para a gente ter paz. Eu estou fazendo o contraste de que as indulgências, ou a confiança de que você é membro da igreja, você entrega seu dízimo, você vai à igreja, e talvez você esteja se comparando, em algum momento a gente se compare, quem está na igreja está dizendo, Senhor, obrigado, porque agora na pandemia eu venho à igreja, e tem muita gente em casa. Ou talvez aquele que está em casa está dizendo assim, olha só como eu sou cristão de verdade, que não preciso nem ir à igreja para ser salvo. Entende? A confiança, se a paz da salvação está em alguma coisa que nós fazemos, já não é paz, porque uma hora isso foge. Se a confiança está em ir na igreja, em dar o dízimo, em ser membro da igreja, se a confiança está nisso para a salvação, quando isso falta, e a pandemia mostrou isso, quando isso falta, a gente vai ficar meio desesperado, porque assim, gente, eu não estou indo na igreja, gente, eu não tenho como entregar meu dízimo, gente, eu não tenho como tomar a Santa Ceia, gente, eu não tenho como fazer isso, então a gente desespera, então isso não é paz. Mas e se cair a luz e cortar a transmissão? E se não tiver mais internet? A nossa paz, ela é pautada no sacrifício de Cristo. Porque quando Deus diz que colocou sobre Jesus a consequência de todos os nossos pecados, Ele o fez. E por isso Ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? Porque essa é a consequência do pecado. Separação de Deus. Essa é a consequência do pecado. Jesus estava com a consequência de todos os nossos pecados. Então Ele nos livra da condenação da lei. E é algo que ele vai tratar lá, estou citando muito Romanos 5, Romanos 6,
versículo de número 14, 15, o apóstolo Paulo desenvolve essa ideia dizendo que agora nós não somos mais, não estamos mais debaixo da lei, e sim da graça. E quando ele ensina que nós, em Romanos 6, que nós não estamos mais debaixo da lei, é que nós não estamos mais debaixo da condenação da lei. Então, se a Bíblia diz que nós, como discípulos de Cristo, não estamos mais debaixo da condenação da lei, nós encontramos paz. Jesus, ele entregou a si mesmo. Jesus, ele ofereceu a sua própria vida, voluntariamente. O verso, voltando lá em Isaías 53, o verso 11, ele diz: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Meu servo justo com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Jesus, em João capítulo de número 10, ele diz: olha, eu espontaneamente a dou, eu entrego a minha vida voluntariamente. Então, não há mais medo do inferno, não há mais medo do lago de fogo e enxofre, não há mais medo da ira de Deus, não há mais medo do abandono de Deus. Se você compreende o somente a fé, o somente a graça, se você compreende que todos os seus pecados, inclusive esse que você está agora, que eu estou, todos eles foram colocados lá sobre Cristo, na cruz. A nossa dívida foi paga. Não é a igreja que paga. Não são as suas virtudes que pagam. Foi Cristo lá na cruz. E foi o fato, e isso não acontece na justiça humana. Deus diz assim: eu quero que outro pague a dívida de outro. Na justiça humana, cada um tem que sofrer as consequências das suas próprias transgressões. Mas Deus, ele puniu o próprio filho dele. E aí então, a paz vem quando? Sabendo disso, eu sei que Deus está presente na minha vida. Eu sei que eu não fiz e não faço nada de bom que pode comprar a salvação. Mas eu sei que Deus me amou de tal maneira, foi tão gracioso, que Ele não me deu o que eu merecia. Ele me deu salvação. Essa é a beleza do Evangelho. Isso é cristianismo que se distingue, que se diferencia de todas as religiões. Sabe, aquelas pessoas que nós olhamos e a gente fala assim: olha, não tem jeito. A gente esquece de doutrinas como essa, que Deus coloca o pecado das pessoas sobre Cristo. E é isso que faz com que nós sejamos perdoados. É isso que faz com que Deus olhe para nós e nos aceite como justos. Nos aceite em sua presença. Eu entraria até aqui como um presbiteriano nesse aspecto, quando Deus coloca sobre Cristo a iniquidade de todos nós, Ele está falando do povo dele. A gente entra, não sei se os irmãos perceberam, eu estou fazendo um paralelo dos pontos da Reforma Protestante com um paralelo dos pontos os 5 pontos do calvinismo, porque nesse aspecto a gente encontra a expiação limitada. Ele leva sobre si as iniquidades do seu povo. Jesus morreu especificamente pelo seu povo. Então, se nós somos povo de Deus, Ele morreu por nós. E nisso está a nossa paz. Nisso está a nossa confiança. Em último lugar, a doutrina da imputação faz com que, ensina que Deus colocou sobre nós a justiça de Cristo. Então, voltando aí, recapitulando os aspectos. Deus coloca sobre nós as consequências do pecado de Adão, Deus coloca sobre Jesus as consequências do nosso pecado, mas Deus coloca sobre o povo dele as consequências das virtudes de Cristo, as consequências da fidelidade de Cristo. Mateus capítulo 5, verso 17, Jesus ensina: e não pense que eu vim revogar a lei, eu vim cumprir a lei. Sabe aqueles momentos quando nós nos julgamos, e é uma verdade, incapazes? Você tenta ser fiel, você tenta ser santo, você tenta fazer o melhor, mas sempre falha.
E quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós reconhecemos, mais a luz de Deus ilumina as nossas falhas, mais a gente vê que a gente está distante, que a gente precisa mais. Deus coloca sobre nós a justiça de Cristo. Aqui é a base para a nossa justificação. A justificação, que é o fato de Deus nos declarar justos, sem dívida com Ele. E existe um outro termo mais popular, que é o fato, Deus perdoa os nossos pecados. Em outras palavras, essa é a justificação. A morte de Jesus na cruz realiza uma justificação objetiva. Deus perdoou os nossos pecados lá, todos os nossos pecados lá. Mas eu gosto de usar um exemplo, irmãos. No fato de Deus colocar as virtudes de Cristo na nossa conta, os benefícios. Existem muitas pessoas que ainda não chegaram à fé em Cristo, mas que Jesus já morreu por elas na cruz. Mas elas não sabem ainda. E eu gosto de usar um exemplo assim. Sempre quando eu falo sobre esse assunto, eu uso esse mesmo exemplo, que é sobre a certeza da salvação, justificação objetiva, perdão de pecados na cruz, mas existe a internalização do sentir-se perdoado, que é a justificação que Paulo fala em Romanos 5, verso 1, justificado pois mediante a fé, temos paz com Deus. Quando é que você sente essa paz com Deus? Não é quando o pastor diz, você está perdoado. Não é quando a igreja diz, tem aqui um documento, o seu nome está escrito no livro da vida. Não é assim. É quando o Espírito Santo te leva a querer em Cristo. Então, eu imagino um passarinho que está de costas para a porta da gaiola. E ele sabe que ele está preso, mas alguém abriu a porta da gaiola. O Senhor abriu a porta da gaiola, mas ele ainda está olhando para lá. Ele não sabe que a porta da gaiola já foi aberta. Então, a gaiola já foi aberta, nós já fomos libertos, Jesus já morreu e pagou por todos os nossos pecados. Mas existem aqueles passarinhos ainda que ainda não sabem que a porta da gaiola foi aberta. É necessário que a pregação do Evangelho seja feita a eles. É necessário que alguém mostre que a porta está aberta. Evangelho de João, Jesus diz, eu sou a porta. Ele está falando ali da porta do aprisco das ovelhas. Para entrar no povo de Deus, é necessário passar pela porta que é Jesus. Então, a conscientização, quando eu olho e vejo que a porta está aberta, quando eu olho e vejo que agora eu estou livre, que agora eu já não sou mais escravo do pecado, que agora eu tenho uma nova vida e vivo pela fé no Filho de Deus, que assim mesmo se entregou e me amou, como o próprio apóstolo Paulo disse, então acontece a justificação subjetiva. Eu me sinto perdoado, eu sei que os meus pecados foram perdoados, eu confio nisso. O justo viverá pela fé. A salvação pela fé, o perdão de pecados pela fé, na graça de Deus, na obra de Cristo. Pensa, e aí eu quero usar um aspecto, já caminhando para encerrar. Se a desobediência de Adão trouxe sobre nós as consequências do pecado dele, e aí nós passamos a ser pecadores. E aí a morte vem como consequência do pecado. Então, rebobina e faz o caminho inverso em relação à obra de Cristo. Toda a obediência de Jesus, quando ele era criança, quando ele era adolescente, quando ele era jovem, quando ele era adulto, toda a vida dele, uma expressão de fidelidade a Deus. Ele nunca pecou, nunca desobedeceu um ponto da palavra de Deus. Ele sempre foi santo, na plenitude da palavra de Deus. Como ser humano, ele foi santo. Então ele conquista para nós as bênçãos de uma vida fiel. Quando o jovem rico pergunta a Jesus, bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus diz, guarda os mandamentos. Jesus não diz, crê em mim. Jesus diz, guarda os mandamentos. Ele querendo se justificar, ele querendo mostrar, diz quais? Jesus cita alguns mandamentos da lei. Não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho. Ele repete, ele diz, tudo isso eu tenho feito desde a minha juventude. Jesus volta para ele e diz, uma coisa ainda te falta. Sempre nos faltará uma coisa, Tiago diz,
que se nós tropeçamos num ponto, somos transgressores de todos. Sempre falta. Jesus nunca tropeçou. Então a vida eterna é conquistada pela fidelidade a Deus, pela fidelidade aos mandamentos. Só que nós sabemos que nós não temos essa capacidade, por sermos pecadores, de conquistar a vida eterna pela obediência aos mandamentos. O que Deus fez? Envia o Filho dele, sendo o segundo cabeça da raça humana, sendo nosso representante, melhor dizendo, o representante do povo de Deus, e ele vive a vida inteira sendo fiel a Deus sem nunca pecar, sendo tentado em todas as nossas tentações com a intensidade, e alguns teólogos dizem, com maior intensidade ainda do que a nossa, porque nós somos pecadores e não sentimos a totalidade das tentações, porque já estamos sujeitos às fraquezas. Mas Jesus, sendo perfeitamente santo, a tentação para ele seria enorme, porque qualquer coisinha, já reparou? Quando a gente se converte, um exemplo aqui que me vem à mente, quando a gente se converte, a gente começa a mudar as amizades, mudar os hábitos, e quando uma pessoa fala um palavrão, aquilo já te incomoda. Talvez antes você falava. Por quê? Porque agora você já tem um nível de pureza que uma simples palavra te incomoda. Traduz isso para Deus, para a santidade de Deus. Qualquer coisa para ele seria um tormento, uma grande tentação, um grande incômodo. É isso que os teólogos querem dizer quando fala que a tentação para Jesus seria grande. Mas ele resistiu a todas elas, sendo fiel a todas elas. E aí, Paulo escreve em Romanos, capítulo 8, verso 17, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Jesus é herdeiro de Deus. Jesus, ele conquistou todas as bênçãos. Por isso ele teve autoridade para ressuscitar ao terceiro dia, porque ele não tinha pecado. E aí agora, tudo isso que Jesus fez nos 33 anos de vida dele, toda a fidelidade dele, cai na nossa conta. Agora é bom ter estado em Adão. Agora é bom ter a certeza que os nossos pecados foram colocados sobre Cristo, porque agora, uma vez que cremos nele, a justiça dele e todas as bênçãos celestes, todas as bênçãos eternas, tudo o que é bom, vem sobre a nossa conta. Então, se a desobediência de Adão nos leva para o final, uma vida que desagrada a Deus, uma vida de morte distante de Deus, a fidelidade de Cristo traz sobre nós as virtudes dele, traz sobre nós os benefícios da vida, traz sobre nós virtudes, traz sobre nós uma vida de fidelidade. Por isso, o Novo Testamento mostra que se alguém está em Cristo é nova criatura, porque uma vez que os benefícios da vida de Cristo foram trazidos sobre a nossa vida e nos apropriamos desses benefícios pela fé, agora nós vivemos como Cristo. Como Paulo expressa, agora já não sou quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então podemos viver uma vida de obediência. Podemos viver uma vida de fidelidade a Deus. Aquilo que as indulgências não conseguiam fazer. Você pode ter o seu nome arrolado no rol de membros da igreja, você pode ter um documento dizendo que você está salvo, mas se você não for regenerado, se a obra de Cristo não for feita na sua vida, se você não for feito uma nova criatura, se você não for feito filho de Deus, se você não nascer do Espírito Santo de Deus, você pode ter nascido da carne, você pode ter nascido da vontade do homem, mas se não nascer de novo, como Jesus fala para Nicodemos, você não pode viver como Cristo, você não será sal, você não será luz. E isso a reforma trouxe de volta. Uma vida que uma vez consciente da obra da salvação, ela se coloca não como um medo servil, não como alguém que tem medo de ir para o inferno, e então ele faz de tudo para não ir para o inferno. Não, agora, uma vez transformados, salvos pela graça de Deus, salvos mediante a fé, salvos pela obra de Jesus Cristo, agora nós vivemos uma vida de paz e que busca fazer a vontade de Deus, porque nós fomos salvos, porque foi colocado sobre nós os benefícios da vida de Cristo. Então que nós não tenhamos dificuldade em dizer como os pecados de Adão e as consequências do pecado de Adão foram colocados sobre a nossa vida.
porque as virtudes de Cristo foram colocadas sobre aquele que crê nele como Senhor e Salvador. A doutrina da imputação nos ajuda a compreender que a gente não tem mais condenação. A gente não tem mais a penalidade. Que não é, a doutrina da imputação nos faz compreender que não é a penitência que tem o poder de nos purificar, mas é a obra de Cristo que pode nos purificar. Não é o fato de fazermos alguma coisa que nos torna justos, mas é o que Jesus fez que nos torna justos. Devemos lembrar que não podemos garantir a salvação em nada do que fazemos. Mas quando nós cremos em Cristo, nós podemos dizer como o apóstolo Paulo: eu sei que a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. Você pode fechar os olhos hoje. Eu posso fechar os olhos hoje e saber que, se eu fechar aqui, eu os abrirei diante do Senhor Jesus na glória. E não é porque eu sou pastor, não é porque eu estou pregando essa mensagem, não é porque eu trabalho na igreja, mas é porque um dia Deus colocou sobre Jesus todos os meus pecados. E Ele me enviou o Espírito Santo para que eu pudesse crer nessa obra maravilhosa e ter no meu coração a paz que nenhum homem, nenhuma obra é capaz de produzir. É a paz que o Espírito Santo de Deus nos dá, com a certeza da nossa salvação. Amém? Que nós celebremos a Reforma Protestante assim. Que Deus nos abençoe. Irmãos, vamos ficar em pé. Na mesma Assembleia de Worms, onde Martinho Lutero compareceu e fez a belíssima profissão de fé, dizendo que a sua consciência era cativa à palavra de Deus. Nessa mesma Assembleia de Worms, no dia 26 de maio de 1521, foi aprovado um documento condenatório, transformando Martinho Lutero e os seus seguidores em criminosos em todo o Sacro Império Romano Germânico. Nesse documento também estava decretado que ele seria preso e, com certeza, irmãos, posteriormente condenado à morte. Mas a providência de Deus fez com que os príncipes alemães protestantes levassem Martinho Lutero para um castelo e ali ele ficou escondido. Diante dessa circunstância, o Espírito Santo o iluminou e ele compôs uma bela canção que, na verdade, se tornou um símbolo da Reforma Protestante. Castelo forte é o nosso Deus. E com certeza, Martinho Lutero tinha plena consciência que não eram as pedras daquele castelo que o protegia, mas sim a graça, o poder de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, nós também vivemos as nossas lutas nessa era tão cética, nessa era tão hostil ao Evangelho, a Deus, a sua palavra e a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não importa o que passemos, Deus é o nosso castelo forte. Que nós possamos crer a cada dia nisso. Não importa. Deus é o nosso Senhor. Nós vamos louvar o nosso maravilhoso Deus com essa bela canção. Castelo forte é o nosso Deus. Louvemos.
Reverendo Diego vai estar orando, agradecendo a Deus, impetrando a bênção. Queremos agradecer a Deus pela presença de nossos irmãos aqui nesse culto presencial, bem como também agradecer a Deus pela vida de nossos irmãos que estão nos acompanhando via internet. Que todos tenham um restante de semana abençoado. Oremos. Senhor, nós te agradecemos por podermos celebrar mais do que a reforma protestante, celebrar a salvação pela graça em Cristo Jesus por meio da fé, celebrar a segurança e a paz que temos, não nas coisas desta terra e nem daquilo que as nossas mãos possam produzir, mas a paz que vem do teu Filho Jesus, na obra que Ele conquistou em nosso lugar e em nosso favor. Pai, muito obrigado por esta graça, muito obrigado por esta salvação, muito obrigado pela fidelidade do teu Filho, tendo nos amado até o fim, Pai. E nós te louvamos por isso. E pedimos que a certeza desta salvação, a confiança nessa obra maravilhosa para a nossa salvação eterna, nos leve a tamanha gratidão, a um amor sincero que nos faça dedicar todos os dias da nossa vida para o louvor da glória do teu nome. Pai, que o Senhor nos use como instrumento nas tuas mãos, que sirvamos ao Senhor com alegria e gratidão e não por medo de condenação, porque o teu Filho foi condenado em nosso lugar. E nós te louvamos, porque tudo aquilo que Ele conquistou, todas as bênçãos para a vida eterna, o Senhor colocou sobre a nossa vida. Nós oramos agradecidos e oramos em nome de Jesus, o teu Filho, nosso Senhor e bendito Salvador. Amém. Que o Senhor esteja à tua frente para te mostrar o caminho certo, atrás de ti para evitar que homens maus te armem ciladas. Que o Senhor esteja ao teu lado para te abraçar e proteger, e junto de ti para evitar que tropeces em alguma pedra. Que o Senhor esteja dentro de ti para te consolar, confortar, mas para te encher de alegria e a alegria da salvação eterna. Que o Senhor esteja sobre ti para te abençoar, assim te abençoe e te proteja o misericordioso Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que te envia agora para transformar o mundo. E que o amor incondicional de Deus o Pai, o Criador, a graça irresistível do Deus Filho, Jesus o Salvador, que as doces e eternas consolações e o poder do Deus Espírito Santo, o nosso santificador, esteja sobre vós, irmãos, e sobre vós permaneça, não apenas hoje, mas para todo sempre. Assente-se e agradeça ao Senhor.